para a gente não passar muito do horário, né? Que já são 9 horas. Bom, bem-vindos todos. Nós hoje vamos falar sobre as famílias dos óleos essenciais, na verdade, a classificação, né? Então, vou me apresentar rapidinho. Eu sou Thaís Emília, 44 anos, filha, professora, esposa, mãe e consultora de bem-estar da doTERRA agora. Qualquer dúvida, gente, é só ligar aí o microfone e perguntar. Achei essa frase assim bem interessante aqui nas minhas pesquisas, né? Então coloquei para ilustrar que os óleos essenciais são a quintessência dos alquimistas. Nesse sentido, eles condensam as forças vitais e espirituais das plantas. Achei isso assim bem profundo e verdadeiro, né? Numa forma material. Com isso, agem no nível biológico, fortalecendo as defesas naturais do corpo e são um meio de comunicação direta homem-planta, no sentido, no plano energético e espiritual. Vocês veem aqui essa tela aqui preta ou não? Não aparece para vocês? Com os rostinhos ou está aparecendo só a apresentação? Só a apresentação? É, e Então você tá coloridinha. Tá ótimo. O resto tá preto. Tá ótimo, obrigada dos três. Então, as famílias dos óleos essenciais, né? Os óleos essenciais, eles são compostos por substâncias voláteis. Eles podem ser sintetizados em diferentes partes da planta. Por isso, a grande riqueza, e às vezes uma mesma planta, né, como é o caso da laranja, ela tem óleo do fruto, ela tem óleo da folha, ela tem óleo da flor, né? Numa mesma planta, a gente pode ter alguns tipos diferentes de óleos essenciais. Então, esses óleos eles podem vir dos brotos, das flores, das folhas, dos caules e galhos, das sementes, dos frutos, das raízes, da madeira, que seria ali a parte mais interna mesmo, né? Aquele tronco mais pesado, e da casca. O método mais utilizado no mundo todo para a extração de óleos essenciais, para a maioria, é a destilação a vapor. Eu até ia ilustrar um pouquinho falando sobre a destilação, mas eu achei depois que ia ficar muito grande, então melhor deixar para uma outra classe. Mas também é bem interessante entender como acontece essa extração dali da planta. Então, eles estão localizados, né, nessas partezinhas. Aqui está até faltando o tronco, essa é uma planta menorzinha que está ilustrando. E eles têm ligação assim direta daquela parte da planta com os efeitos vibracionais. E por isso que a gente encontra, por exemplo, nos óleos cítricos, que são da casca das frutas, uma similaridade ali de compostos e de efeitos, né, em consequência. Então, é muito comum a gente ter óleos que são raízes e que são aterradores, ter óleos que são dos frutos e que trazem aquele bem-estar, aquela alegria, aquela leveza. Óleos que são resina e são anti-inflamatórios, né? É um pouquinho por esse lado que a química deles vai. Então, dentro dessa classificação, nós temos os óleos florais, e aí eu coloquei alguns exemplos aqui, tá? A lavanda, a sempre-viva, que é o helichrysum, né? Tem um outro nome em doTERRA, um nome em inglês. A salvia esclareia, o gerânio, que ele tanto pode ser considerado de flor quanto de caule, né? Porque ele pega uma parte de cada um, da folha e da flor. A rosa, o jasmim e o lang-lang. São exemplos, né? Tem outros ainda. Aí nós temos os óleos de especiarias, que também entram nessa questão, porque eles são classificados como especiarias por conta de todo o histórico, né, desses ingredientes naquela riqueza, lá na época das navegações, que começou a se trazer especiarias de um país para o outro. Então, uma coisa que não se conhecia naquele local, de repente chegava e tinha um sabor, um aroma completamente diferente, né? Mas eles também são sementes, também são casca, né? são flores, são raízes,
né? Mas as especiarias são consideradas a pimenta preta, acredito que as outras pimentas também, o cardamomo, a canela cássia, a casca de canela, que é o cinnamon bark, o cravo, semente de coentro, o funcho e o gengibre. Aí vem as ervas, né? Então, são os óleos essenciais herbais. E aí também tem vários. O manjericão, o tanaceto azul, o coentro, a manjerona, que é a minha última paixão, assim, tô agarrada nela na minha cabeceira. Maravilhosa. Gente, foi assim, foi presente da Doterra, né? Foi um óleo do mês que eu nem pensava em adquirir, nem pensava em comprar. E, nossa, eu tô, assim, fascinada com os efeitos dela. A Melissa, que também, né, dispensa muitas apresentações, maravilhosa. O orégano, o patchouli, hortelã-pimenta, a hortelã verde e o tomilho, né? Tem outros, mas esses são os principais. Aí nós temos os óleos de raízes, que são o nardo, eu não conheço ainda, o vetiver, a cúrcuma. Madeira, aí nós temos, geralmente eles são destilados das folhas, galhos, ramos, agulhas, bagas, porque ele pode ser tanto de uma árvore enorme, quanto de partes menores e plantas menores, arbustos, né? Também são considerados óleos extraídos da madeira. E tem alguns óleos que eles precisam realmente cortar aquele tronco para fazer essa extração. E aí, mais importante ainda, que seja uma extração consciente, né? Com replantio, com todo um cuidado, para que a gente tenha óleo essencial aí ainda por muito tempo. Então, nós temos o arbovitae, o cedro, o cipreste, abeto de Douglas, o eucalipto, o zimbro, o petigram, que é também um dos óleos que são extraídos da laranja, né? O sândalo, o pinheiro siberiano e a erva baleeira. Que, assim, num primeiro momento, e eu acho que ela não sai muito da classificação também das ervas, tá? Eu também colocaria ela lá com as ervas. Mas como ela é uma planta, né, um arbusto assim um pouquinho maior e parte do óleo também está no caule, então ela entrou aqui para mim como madeira. As resinas, que são também assim maravilhosas. Eu até coloquei um videozinho assim bem legal, curtinho aqui para frente. Nós temos a copaíba, o olíbano, a mirra e o breu branco. E os óleos de folhas também são muitos, mas eu só coloquei alguns exemplos aqui, que é a melaleuca, né, o tea tree, a hortelã-pimenta também é considerado folha, né, além de ser uma erva, o eucalipto, o alecrim e o wintergreen, né, que é aquela gaultéria, né, e é uma planta também assim muito interessante, faz parte da composição do Deep Blue, e é uma planta que mesmo no inverno ela continua verde, dando ali os seus frutinhos. E aí vamos falar um pouquinho sobre cada um dessas famílias aí, né? Dessas classes. Os óleos essenciais derivados de sementes, extraídos, né? Na verdade, de sementes. Os óleos essenciais extraídos das sementes, eles nos promovem vitalidade, disposição e força para a realização. Aqui não era para ter essa interrogação, tá? Ela saiu aqui, é uma afirmação. Ah, não, você sabia, tá certo. Os óleos essenciais, como o cardamomo e a erva doce, que é o fênel, né? Na doTERRA é o fênel o nome dele, são excelentes para nos proporcionar ação, confiança e entusiasmo pela vida. Eles armazenam uma energia vital poderosa, sendo ideais para nos ajudar a fazer as energias circularem, promovendo renovação e realização. Aí eu coloquei assim a fotozinha, né, deles enquanto sementezinhas, igual a gente compra a erva doce em grãozinho para fazer o chá,
né? A erva doce é mais comum de todo mundo conhecer, de todo mundo ver, mas o cardamomo, assim, já não é uma semente tão comum, pelo menos para mim não é. Mas a erva doce, acho que aqui no Brasil ela é bem difundida, bem conhecida, né? Então, energia vital que vem da semente, né? A semente que ela abriga ali dentro de si a possibilidade de uma nova vida, de uma nova planta, né? Às vezes a gente tem uma semente ali guardada por muito, muito, muito tempo. Quando ela encontra o meio ambiente ideal, água, luz, né, e temperatura adequada, ela gera uma nova planta, né? Uma nova árvore. Faz bastante sentido. Óleos essenciais de flores, né? Tem por característica principal a amorosidade, né? Eles estão ligados à amorosidade, concentrando em si a energia do amor. Eu ilustrei aqui, né, o jasmim e a rosa damascena, que são óleos assim muito especiais, são óleos considerados raros, porque é preciso uma quantidade imensa de planta para extrair esses óleos essenciais. Da mesma forma, tanto a rosa damascena quanto o jasmim, elas precisam essas florzinhas serem coletadas com muito cuidado, manualmente, e num determinado horário específico, que é quando a flor ela está mais cheinha de óleo essencial, né? Antes do amanhecer. Então, imaginem o trabalho que não é. A rosa não tem um número aqui, mas o jasmim, eu sei que cada uma a maioria são mulheres, né, que fazem essa colheita, elas colhem durante 3 horas de trabalho ali no iniciozinho da manhã, bem cedinho, de madrugada ainda, cerca de 300 flores, porque elas têm que tirar ali praticamente uma a uma, duas a duas em cada vez que ela vai ali com a mão. E a quantidade de óleo que se consegue produzir com os quilos que elas conseguem retirar é uma quantidade pequena, né? Então, por isso esse cuidado com o horário para otimizar esse trabalho, né? E a rosa damascena, mesma coisa. Então, são óleos, sim, considerados raros, são óleos, sim, que precisam ter um valor maior, porque uma das grandes preocupações da Doterra é com a origem, né, dessa planta, com o cultivo dessa planta, os cuidados ali com aquela terra, com a não utilização de pesticidas, de agrotóxicos, e uma boa remuneração para quem faz essa colheita, né? Então, tudo isso, fora os cuidados, os testes e a ausência realmente de misturas que deturpem esse produto, fazem com que seja um óleo essencial de valor mais elevado. Mas, gente, vale cada gota. O óleo de rosa é muito cheiroso. Parece assim que você tá com um buquê ali carregando em você quando você passa. Parece que você está carregando um buquê de rosas. Mas entre a rosa e o jasmim, eu gosto muito mais do jasmim. Tanto que quando eu morava em casa, eu tinha um jasmim no quintal, né? Dei para minha cunhada, ela tentou até fazer uma muda para mim, mas não deu certo, infelizmente. Mas, assim, para mim, o jasmim tem um aroma maravilhoso. E aí eu uso tanto na pele quanto no cabelo. Às vezes eu passo um pouquinho na roupa, que é para ele perdurar mais tempo. A gente encontra aqui no Brasil os dois na versão Touch, que já vem diluído ali em óleo de coco, o que faz com que esse óleo ele não evapore tão rápido, né? E o custo também acaba ficando melhor para a gente. Fora do Brasil, a gente encontra o óleo puro mesmo, em frasquinhos de 5 ml. O Sempre Viva também é um óleo assim que ele é excelente para a pele, para regeneração, para cortes machucados. É um óleo assim, tanto que a flor ela vive muito, ela continua bonita, né, por muito tempo. E o óleo também é muito bom. E ele é usado, assim, o Sempre Vivo, ele é indicado para curar mesmo emocionalmente traumas. Traumas, assim, quando a gente fala trauma, é trauma
pesado mesmo, sabe? É luto, são perdas, são coisas assim muito chocantes que tenham acontecido na sua vida. O óleo de sempre viva, ele pode ajudar a realizar essa cura emocional. E aí a gente tem também o lavanda, o lang-lang, que são óleos mais conhecidos, são óleos mais fáceis da pessoa adquirir, né? O lavanda, assim, eu não conheço ninguém que utilize óleos essenciais e não tenha o lavanda em casa. A pessoa pode até não gostar muito do cheiro, sei lá, mas não ter ele em casa e perder tantas possibilidades que ele traz, assim, eu não conheço ninguém, né? Acredito que seja pouquíssimo provável. O neroli é a flor da laranja, tá? É um óleo extraído da flor da laranjeira. Então, os óleos de flores também ajudam a resgatar, né, o amor próprio e trazer assim esse autocuidado. E podem auxiliar na gravidez, no pós-parto, nos desafios da maternidade e também na menopausa, né? O óleo essencial de gerânio e o de salvia-esclareia, eles são excelentes para os períodos da menopausa. As resinas, eu tenho assim um fascínio pelos óleos de resina, gente. Assim, é uma coisa impressionante. Eu fico encantada de assistir. Quem nunca assistiu, dá uma pesquisada no YouTube, ou se quiser me pede assim, ou pede para Denise, para o Alexandre, para a Dulcireis, eu não sei quem te convidou, mas pede os vídeos que mostram a extração, sabe? São vídeos da Doterra mesmo, a extração do breu branco, a extração da copaíba, do olíbano. Gente, é tão bonito de ver, é tão assim impactante, né? E são óleos riquíssimos. Não é à toa que o olíbano foi presenteado a Jesus, né? Na forma de incenso, de cristal mesmo da resina, que à época era queimado, né? E a inalação do óleo ela acontecia pelaquela fumaça, né? Através daquela fumaça. O breu branco é muito utilizado no norte do país, o breu branco e a copaíba são muito utilizados no norte do país para curar muita coisa, muitos problemas. Os indígenas já usavam, os animais fazem uso, né? Quem vive ali naquela região, é comum ver animais que têm algum machucado, alguma ferida, se esfregando nessas árvores, esfregando aquele couro que está machucado, para poder proteger a pele, né? É um conhecimento ali que é nato, né? Já nasce com eles, é empírico, né? Que a gente chama. Então, dentro das resinas que provocam ali bem-estar, né? E ajudam muito, são anti-inflamatórios poderosíssimos. A gente tem o frankincense, a mirra, o breu branco, a copaíba, né? Se alguém lembrar de outro, pode falar aí. Eles nos auxiliam a ampliar a percepção sobre situações vividas. Aqui é mais a parte emocional, né? E desperta o nosso entendimento para captar os ensinamentos que podemos tirar de cada dificuldade. O óleo de copaíba, para quem não sabe, ele também é excelente para a ansiedade, né? Para aqueles momentos assim ele tem substâncias que fazem você voltar para o seu centro, conseguir se acalmar, recuperar assim a tranquilidade, né? O óleo de copaíba, dentre muitas coisas que ele faz, é o frankincense brasileiro, né? O olíbano brasileiro. Para finalizar, vale destacar que os óleos essenciais oriundos das resinas são ótimos para estimular a cicatrização da pele, né? Eles têm ação anti-inflamatória, além de tratar ulcerações e machucados. O breu branco também, ele é muito bom para questões de dor, né? Questões de dor crônica, artrite, artrose, problemas na coluna. O breu branco também é excelente para isso. Eu coloquei a foto aqui, ó, para a gente dar uma olhadinha, os cristalzinhos ali do olíbano em cima. E o breu. O breu, assim, só a título de curiosidade, ele é produzido pela árvore como uma defesa, né? Existe um bichinho ali,
uma larva que ela fura o tronco da árvore de bril, né? Ela fura para é um parasitazinho. E aí a árvore, para tampar aquele furo e se proteger, ela secreta essa resina. E aí essa resina vai se acumulando ali na parte externa. E no vídeo até que eu vou mostrar, e no vídeo da Doterra também, eles falam que você sente de longe o cheiro do breu. Eles encontram a árvore pelo aroma dela, pelo aroma que ela exala dentro da floresta. Para mim, o breu tem cheiro de flor. Se eu não soubesse que é uma resina, eu diria que é uma flor. Eu acho ele muito cheiroso, muito aromático. Os óleos essenciais de raízes, né? Então, eu trouxe aqui a imagem da cúrcuma, que é mundialmente conhecida, um anti-inflamatório poderosíssimo. O vetiver, né, que é um óleo assim super aterrador, auxilia demais na para estudo, para foco, concentração, é muito utilizado em pessoas que têm o TDAH, né? E quem não tem também se beneficia quando você precisa. Hoje mesmo, para finalizar aqui a apresentação, eu fiz uso do vetiver. Então, ele é um capim, porém, ele tem uma raiz que ela pode atingir até 6 metros. Né? Ela atinge até 6 metros de profundidade. É uma raiz utilizada hoje em dia, assim, intencionalmente, ela é utilizada em encostas para evitar a erosão do solo, para evitar deslizamentos. Né? E então é da raiz que sai esse óleo. E o nardo? Essas plantas têm sido utilizadas para fins medicinais, devido aos seus diversos benefícios, e recentemente os estudos da aromaterapia revelaram também propriedades excelentes para a saúde da mente. As raízes de algumas plantas contêm compostos químicos com propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e antibacteriana. Né? O vetiver também ele é um óleo que ajuda muito em cortes, feridas, machucados na cicatrização. Os cítricos, né, que foi até tema principal da minha última aula. Eu ilustrei só a tangerina e o limão, mas a gente tem o lemon, a gente tem o grapefruit, tem as mandarinas, tem a bergamota, tem vários outros. E o grande diferencial dos cítricos é realmente o bem-estar que eles promovem, né? O bem-estar emocional. Eles são óleos que são lipossolúveis, né? Eles dissolvem ali a gordura. Eles trazem, sim, foco e concentração, uma gotinha de lemon ou de lime ajudam muito. Eles têm anti-inflamatório, então também é muito interessante utilizar algum cítrico associado com outros óleos, quando você está gripado, quando você está resfriado. A única cuidado que a gente precisa ter com cítricos é não utilizar topicamente e se expor ao sol. É o grande cuidado que a gente precisa ter. Mas não se expondo ao sol é só benefício. E se aparecer gripe, resfriado ou viroses de um modo geral, os cítricos eles têm propriedades que vão auxiliar com certeza. Fora que são os aromas mais agradáveis ao público em geral. Aqui são os óleos essenciais das madeiras. Espera aí, deixa eu voltar aqui só para dar uma olhadinha aqui no chat. Fibromialgia também. Na verdade, a Doterra, ela tem, Priscila, né, que colocou, a Doterra, ela tem um blend que ele não é touch, ele não vem adicionado de óleo de coco, tá? São 9 óleos essenciais que formam esse blend, que é o Past Tense, e ele é excelente para dores. Porém, ele tem na sua composição alguns óleos que eles ajudam muito nas dores que vêm em decorrência do emocional. Então, por exemplo, a fibromialgia, né, é uma delas, e eu que tenho a articulação aqui temporomandibular, né, eu faço o bruxismo, né, eu faço essa contração
quando eu estou tensa, né? E à noite, principalmente, então eu uso a placa mio-relaxante. E o Past Tense, ele ajuda muito, muito, muito. Tanto na fibromialgia, né? Eu tenho pessoas na família, inclusive, que têm, e não ficam, não ficam sem esse óleo na bolsa. Porque quando a tensão vem, né? E o gatilho, assim, pode acontecer a qualquer momento, já passa naquela região que costuma dar a dor e aquilo já vai aliviando. Eu uso muito para essa região da TM mesmo. É excelente. Então, também tem. A copaíba também vai ajudar bastante, né? A cúrcuma, enquanto anti-inflamatório, também vai ajudar muito, né? Mas talvez, eu não sei se você já conhece, o Pestense é uma boa. Bergamota é o queridinho, assim, para dormir, né? Ele, para o sono, ele é excelente. Mas eu tenho usado a manjerona e tem funcionado super bem. Mas vamos voltar aqui para as madeiras, né? Nas madeiras, a gente tem o cedro, que a extração é feita mesmo ali do tronco, né? Como eu tinha falado. O guaiacude também, e aí vale ressaltar que o guaiacude é da família do palo santo, né? Não é a mesma espécie daquela que a gente encontra, que aliás tem muita falsificação, muita venda. O palo santo é uma árvore que está em extinção. O guaiacude também é uma árvore que que corre risco de extinção. Então, essa extração, o comprometimento da doterra na comunidade local lá, que se eu não me engano é o Havaí, não é o Havaí, gente? Que ele é extraído. Agora ele me fugiu, ele foi lançado na convenção. O Mas Aracude é do Paraguai. Paraguai? Ah, Isso. isso, é do Paraguai. E aí houve existe, né, uma parceria mesmo da doterra, um comprometimento com a quantidade de madeira que vai servir para essa extração, justamente para não prejudicar ainda mais o que já vem sendo aí extraído sem nenhuma consideração, nenhum cuidado pela natureza. Então, assim, existe uma quantidade e um compromisso da doterra com o plantio de novas árvores. E esse óleo, ele não é vendido puro. Ele não é vendido puro. Ele já chega para nós diluído, tá? Diluído em óleo de coco. Ele tem um aroma assim. Ele promove uma limpeza energética, tá? Tanto do ambiente quanto do nosso corpo, né? Físico, mental, energético. Ele promove essa limpeza e ele tem um cheirinho assim de defumado, assim, parece que você passou ou está próximo de algo que está ali sendo defumado numa churrasqueira, uma coisa assim, né? É impressionante. A árvore não passou por esse processo, mas o aroma que ela exala é esse. E o sândalo havaiano, que assim eu ainda não tenho, mas eu adoro. Sempre que eu vou na Casa da Terra, e aí quem for do Rio ou de um estado que tem uma Casa da Terra, lá na Casa da Terra eles deixam alguns óleos expostos. E às vezes você quer sentir um óleo que você ainda não conhece, né? É uma excelente oportunidade. Sempre que eu vou na Casa da Terra que tem o sândalo havaiano, eu pingo lá umas gotinhas, eu uso ele, mas até o final do ano eu vou adquirir o meu. Então, eles são destilados das folhas, galhos, ramos, agulhas, bagas, da casca e da própria madeira. Costumam ser óleos regenerativos, relaxantes, que promovem aterramento, né? Afinal de contas, eles vêm ali do tronco, né? Então, eles têm essa propriedade já de centrar, de trazer firmeza, de trazer. Me fugiu a palavra agora, segurança, mas segurança no sentido de estar firme ali, bem fixo, né? Então, você acaba abstraindo das interferências externas, né? E consegue ali um certo até alívio, porque quando a cabeça está muito cheia, a gente não sabe muito bem no que foca e acaba a mente vai indo para onde não é tão adequado, né? Muitas vezes. As especiarias, né? Então, possuem propriedades capazes de reconfortar e proteger. Assim,
Quem não ama um cheiro de canela, né, gente? Nossa, aqui em casa a gente bota canela na canjica. A gente bota. Parece até que você. Não sei, eu acho que uma canjica sem canela, ela nem é canjica de verdade. Ela não é canjica se ela não tiver a canela. A não ser quem não goste, né? Aí realmente. Mas para quem gosta, um mingau sem canela. O que que é um mingau sem canela? Não tem a menor graça. Banana, né? Você faz aquele churrasco, aí vem aquela sobremesa, a bananinha. Gente, sem canela, você pode até não pôr o açúcar. Eu concordo, não põe o açúcar, né? Vamos fazer uma coisa ali mais natural. Com creme de leite, com sorvete, fica maravilhoso. Mas, ok, algumas pessoas preferem só a banana, mas põe a canela, porque vai fazer toda a diferença. Então, assim, a canela, ela. Não sei, eu imagino que quando ela chegou em locais do mundo onde não existia, ninguém nunca tinha visto ou ouvido. Eu já vi uma árvore de canela, tá? Essa casca dela, ela vai meio que soltando e dando essa enroladinha. Foi lá no sul. E aí ela vai dando essa enroladinha. Então tinha até uma plaquinha para a pessoa não tirar, né? Porque identificava que era uma árvore de canela, e aí as pessoas, por curiosidade, ficavam futucando ela. Mas você conseguia sentir o aroma só de encostar, né? E é bem interessante. É uma especiaria assim que eu acho que tem na casa de todo mundo, né? O cravo também tem um aromazinho delicioso. Eu adoro quando eu vou à festa e tem lá o beijinho com o cravinho espetado. A gente não consome o cravo, mas ele dá um tchan, um cheirinho que é maravilhoso. O cravo também espanta a formiga, o óleo essencial também tem essa propriedade, tá? Então, quem tiver o óleo de cravo em casa e tiver problema com formiga, gente, uma excelente dica. Pega um algodãozinho. Eu fiz assim aqui em casa. Eu peguei um pregador, aí eu coloquei ali, não foi nem uma bolinha de algodão, foi menos. Eu coloquei um pedacinho de algodão. Aí eu encaixei assim no meio das compras, porque eu estava com dois problemas aqui. Era a formiga e aquela mariposinha de cereal, que foi uma praga durante bastante tempo, mas eu consegui eliminar ela. E aí eu pingava o On Guard e pingava o cravo numa outra bolinha nos armários, tá? Para espantar formiga é excelente, excelente mesmo. A pimenta preta é uma outra especiaria, né? E não existe um padrão, né, como eu falei, para essas especiarias, porque eles são considerados especiarias por outras razões históricas, mas a gente tem casca. O cravo, eu não sabia, vim saber quando eu conheci os óleos essenciais. Ele é um botãozinho de flor, ele é o miolinho da flor, né? E para mim, o cravo era caule, né? Ele é uma partezinha do caule e o miolinho da flor. Mas para mim, ele era, sei lá, uma semente, uma outra coisa. E a pimenta preta, aqui para ilustrar. Óleos essenciais de folhas são revigorantes e calmantes. Então, a gente tem aí, por exemplo, não está aqui ilustrado, mas o óleo de melissa, né? E a camomila. Ah, não, a camomila entra na flor. Mas eu acho que a folhinha da camomila também, ela também é utilizada no processo. E aí são óleos também excelentes, com efeitos terapêuticos maravilhosos. Muito difícil a pessoa começar a utilizar os óleos essenciais e não ter, por exemplo, melaleuca em casa. É muito versátil, gente. Também serve para muita coisa. O óleo essencial de tea tree, né? Ele na doTERRA chama tea tree, o melaleuca. Ele vem da Austrália. O Intergreen, aquela planta que eu falei que ela permanece verde até no inverno mais rigoroso. Ele também ajuda muito para dor, muito dores musculares. Ele está no blend Deep Blue, é um dos ingredientes do blend Deep Blue, mas ele por si só, ele já ajuda muito com a dor, cólicas, dores de cabeça, ele é bem, bem interessante. E aqui embaixo é o eucalipto, se eu não me engano. Peraí, deixa eu voltar. Que eu estou tentando tirar daqui. É o eucalipto.
que eu coloquei para ilustrar. Eles fortalecem a imunidade, né? O melaleuca no difusor, quando tem alguém com crise respiratória, também com virose, gripe, ele ajuda muito. A hortelã-pimenta também entra nos óleos essenciais de folhas, né? É revigorante, né? O que é mais revigorante do que o peppermint? O eucalipto, o alecrim e o wintergreen. Esse videozinho é curto, tá, gente? Me diz só se tá com som legal. Eu vou botar e vou aumentar aqui. Deixa eu botar o som. Só esperar passar aqui o comercial. Estão vendo? Tá legal? Tá ótimo. Tá sem som, né? Tá sem som. Será que eu tenho que apertar alguma coisa aqui para sair som para vocês? Porque para mim tá com som. Não sei se eu tenho que... Porque para mim o som tá inclusive no máximo. Bom, eu vou botar para rolar e aí eu vou falando. Ele vai passando aqui indo para a Amazônia, né? E é uma reportagem, até eu posso disponibilizar o link. E eles vão de barco até determinados pontos, né? A floresta amazônica, ela é uma das florestas, é a maior floresta do mundo, né? E existem muitas plantas que ainda nem foram exploradas o suficiente, mas que com certeza elas também produzem óleos essenciais, né? Então, ele está dizendo que eles vão seguindo pela mata, seguindo o cheiro mesmo, tanto da copaíba quanto do breu branco, né? Ó, esse aí é o breu. Aí ela está explicando a diferença do óleo resina que sai da planta, o óleo resina, e em seguida vem a destilação para poder tirar somente o óleo essencial desse óleo resina, inicialmente, né? A terapia, a aromaterapia, ela hoje já faz parte do portfólio ali de serviços, de terapias oferecidas pelo SUS, né? E aqui a quantidade de óleos que são exportados do Brasil para o mundo, mais de 55 mil toneladas, né? Gerando uma renda bem grande. Essa reportagem é desse ano, tá, gente? Ela é desse ano. Então, com certeza, esses números aí incluem doTERRA na sua essência. Ele está extraindo óleo de copaíba e já está fazendo uso ali do óleo resina, né? O óleo resina, ele tem cerca de 80% do que é extraído, ele tem de óleo essencial, né? Daquela quantidade extraída, cerca de 80% é óleo essencial. E os outros 20% são outras partes de óleo, né? De resina, que vão ter outras classificações aí. Aqui ela está mostrando o fruto da andiroba, que também, né, na região amazônica, é um fruto muito utilizado como antibiótico e anti-inflamatório, o óleo que sai desse fruto. A Aqui é o Natura breu. usa muito.
A Natura usa muita andiroba como Usa. repelente também. A Natura ela explora bastante, né, as plantas e ervas da região amazônica. Ela faz um trabalho também bem bacana lá. Ó, aí é o breu que ele está retirando, porque quando ele sai da árvore, ele é branco. E aí depois ele vai escurecendo. Por isso que ele tem esse nome de breu, de escuro e branco, né? Ele sai branquinho e depois ele vai oxidando em contato com o oxigênio e vai ficando escuro. Aí ela está falando que as pesquisas indicam que o breu é um analgésico muito poderoso, que já era utilizado pelas pessoas da região amazônica. E aí agora ele está falando que muitas famílias com essas pesquisas, com esses estudos dos óleos essenciais, muitas famílias vêm sendo beneficiadas financeiramente por conta dessa extração. E aí a utilização também de óleos essenciais extraídos da Amazônia para a produção de perfume, né? É uma outra reportagem, mas eu acredito que seja um óleo essencial. Eu vi ele hoje. O tronco da árvore é vermelho e é um óleo assim também de difícil extração, muito raro. E ele fica em locais assim muito distantes, assim, bem no meio da floresta mesmo. Então essa extração é bem complicada por conta disso. A quantidade de óleo disponível é pouquíssima, pouquíssima. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. O cravo, Carol, o cravo, que é para formiga, né? O cravo e o On Guard. Eu usei o cravo e o On Guard, mas para formiga o repelente é o óleo essencial de cravo. Aqui eu coloquei as fontes assim que eu pesquisei, tá? Depois eu posso disponibilizar para vocês aonde eu encontrei as informações que eu coloquei aqui. Lembrar a todos, né, da qualidade, a importância de ter óleo essencial de qualidade, a segurança que isso nos traz, ter a certeza que aquele óleo ele é puro, ele foi testado, ele foi retirado da natureza de uma forma consciente, com respeito, né? Porque não vejo sentido da gente fazer uso de algo tão maravilhoso, tão poderoso, sem considerar que a gente precisa sim ter isso por muito tempo, a gente precisa sim usar com consciência, né? E não só pensando na extração ali, na remuneração daquelas pessoas que fazem esse trabalho manual, né? Imagina andar, às vezes, horas na mata, procurando uma árvore específica, fazer aquela retirada, gente. É muito rico esse trabalho. Então, a gente precisa sim valorizar, a gente precisa remunerar bem, né? Então, mas não só isso, a gente precisa também ter o cuidado e usar com consciência, né? A gente pode fazer um uso consciente dos óleos essenciais sem desperdício, né? O que vai também agregar valor para a gente. Né? Não precisa usar assim de uma forma exagerada, porque eles são muito puros, os óleos da doTERRA, eles têm uma qualidade muito grande. Então, às vezes, uma gota, ela nos promove tanto bem-estar que não é necessário mais do que isso. Né? Sempre adquirir os óleos com um consultor de bem-estar, né? da doTERRA. De preferência, se cadastre para você ter os descontos de 25%, o valor fica muito melhor, então vale muito a pena. Os clientes preferenciais, eles têm o clube de vantagens, né, que não apenas dão esses descontos, mas que a compra recorrente traz para o cliente o frete de R$ 9,90. Hoje mesmo eu tive uma cliente que
à tarde me mandou uma mensagem impressionada que ela comprou 2 óleos essenciais de manhã. Ela entrou no site, comprou de manhã e pagando o R$ 9,90, né? Porque ela faz parte do clube de vantagens. E 4 horas da tarde o óleo estava na casa dela, gente. Ela comprou hoje cedo. E às 4 da tarde o óleo já estava na casa dela. A gente mora próximo da Casa do Terra, então provavelmente ele saiu dali da Casa da Terra e a transportadora já entregou aqui, mas em outros bairros do Rio ele chega no dia seguinte, né? E dependendo do bairro, no mesmo dia. E para o estado do Rio, assim, também de um dia para o outro, 2 dias no máximo. A entrega tem sido bem rápida, apesar deles sempre darem aí alguns dias úteis de prazo. E a gente tem o programa de LRP, né, que é o programa de fidelidade, onde a gente, comprando os óleos essenciais através desse programa, a gente tem uma pontuação que vai acumulando e que a gente pode utilizar na troca por outros óleos essenciais. Então, assim, eu tenho vários óleos que eu já troquei, inclusive o jasmim. Eu ainda não comprei o sândalo havaiano, porque vou trocar, né? O jasmim, o vetiver, a lavanda quando eu preciso. Eu estou sempre trocando ali os pontos por óleos essenciais, tá? Não sei se alguém tem alguma pergunta, se tem alguma questão a complementar, né, do que eu programei, finalizei. Vou parar aqui a gravação. Agradeço a presença de todos, né? 9h50.